respondendo perguntas que vocês me mandaram. Oi, meu nome é Camila Valença e esse é o Camila em Biotech. Bora lá, eu pedi pra vocês me mandarem perguntas pelo Instagram. Então, se você não me segue, vai estar aí na descrição do vídeo. É bem legal porque lá eu coloco coisas do meu dia a dia, coloco muita coisa lá que eu não coloco por aqui. Então, cada rede social tem uma interação e se vocês quiserem ficar mais ligados na interação que eu tenho lá, me sigam lá. Eu abri uma caixinha que era de perguntas tanto acadêmicas quanto perguntas nutricionais, porque se você não sabe, eu sou nutricionista, mas eu acabei me enveredando pelo caminho acadêmico de mestrado e doutorado. Então eu tenho muita expertise em assuntos que não tem nada a ver com nutrição. Mas é porque eu sempre tive essa coisa de sair da bolha, enfim, de furar várias bolhas. Acaba que eu tenho muitos assuntos em comum com muitas áreas, então é isso. Então bora lá. Vou até prender o cabelo aqui, porque tiveram umas perguntas que eu fiquei, caraca, velho, como o pessoal é criativo, né? Ai, ai. Agradeço todo mundo que mandou as perguntas e vamos lá. Primeiro de todos, a gente já começa com uma pergunta polêmica. Nutricionista tem que ter o shape? Oftalmologista, ele necessariamente precisa ter miopia? Cardiologista necessariamente precisa ter problema de coração? Eu sei que esse é um assunto muito polêmico, principalmente porque as pessoas normalmente medem a competência do profissional baseado, no caso do nutricionista, baseado no corpo dele, mas eu não concordo. Acho que não, o nutricionista não precisa ter o shape, principalmente porque ao que se refere a esse shape? Porque às vezes o shape é algo não saudável, é algo não natural, é algo que você utiliza hormônios, que você vai estar fazendo uso de determinadas substâncias que não são naturais do nosso corpo. Por exemplo, uma mulher que usa testo para poder, eu vou botar o nome aqui inteiro, uma mulher que usa testo para poder ser mais seca, ter maior crescimento de massa muscular, não é natural. Então, não, o nutricionista não é obrigado a ter que usar um hormônio para poder ficar mais aparentemente com o shape. Claro que é importante que você, como nutricionista, dê o exemplo aos seus clientes, no sentido de não que, por exemplo, alguém que luta contra a obesidade, faz nutrição, e não vai ter aquele shape slim, por exemplo, ser mais magro, de ter medidas mais definidas. Isso não faz da pessoa um péssimo profissional, porque a gente sabe que hoje em dia a síndrome metabólica, que no caso a obesidade, vai muito além dos hábitos alimentares. Ela tem causas genéticas, né? Tem fatores que independem da pessoa. Claro que se a pessoa se dedica e etc, ela vai conseguir aí ter um melhor desenvolvimento. Não, eu não acho que o nutricionista precisa ter o shape. Até porque quando você vai procurar um profissional, você procura ele pelo quanto ele pode te ajudar. E não comprar o serviço dele porque você quer ser igual a ele, sabe? Ainda mais quando não é uma coisa natural. Mas enfim, apareceram duas perguntas, na verdade, né? Se eu fazia atendimentos nutricionais, já que eu sou nutricionista. Então, gente, no momento eu não atendo nutricionalmente. E eu tenho algumas razões para isso. Primeiramente, eu sou formada em nutrição, né? Sou nutricionista, mas eu não atuo na minha profissão. E aí muita gente se pergunta e fala, mas por quê? Tipo, por que você não atua na sua profissão? Então, gente, é que já tem em média uns 7 anos que eu me formei. E como eu fiz mestrado, doutorado, e que não foram em áreas da nutrição propriamente dita, eu procurei uma área que era multidisciplinar, porque eu sempre tive aptidão para a biologia em si, não só para a área da nutrição. Eu acabei explorando outras coisas e eu sou muito do time de que você não precisa ser a mesma coisa a vida toda. Na minha opinião, eu posso ser nutricionista, não no sentido de ser da clínica, mas ser uma nutricionista que tem sim os conhecimentos de como se alimentar bem. Se eu precisar ajudar alguém, eu tenho o conhecimento para tal, mas eu não faço disso a minha profissão no momento. Primeiro porque, sendo bem sincera, eu nunca tive muita paciência com nutrição clínica. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu já sabia que eu não queria ficar em consultório atendendo pessoas. Não é um formato profissional que eu acredito que eu gostaria de ter. Não é nem porque eu não teria capacidade para tal,
mas é porque eu não me vejo, sabe? Nunca me vi sendo nutricionista clínica. No ano seguinte que eu me formei, que foi em 2019, 2018 para 2019 no caso, eu atuei até, cheguei a fazer alguns atendimentos, home care, e enfim, mas não era o que eu queria pra mim. Então eu não atendo, não faço atendimentos nutricionais, no máximo eu cuido da alimentação dos meus pais e da minha, obviamente. Mas eu não tenho essa gana, eu não tenho essa vontade de ser nutricionista clínica. Nunca tive, acho que nunca vou ter. E muita coisa me desestimula a querer ser nutricionista clínica. E a primeira delas é a internet, me desestimula extremamente, porque eu já ouvi de pacientes abrir a boca pra falar: ah, mas você tá me aconselhando a fazer tal coisa, mas eu vi que fulano faz tal coisa, a blogueira tal faz tal coisa. Então eu não tenho paciência. A verdade é essa. Eu acho que a pessoa que é nutricionista clínico, ele tem que ter muita paciência. Ela e ele tem que ter muita paciência. Ele tem que ter muita paciência. E eu não tenho paciência. Eu realmente sou uma pessoa impaciente. Até quando eu tô conversando com alguém, eu evito. Por exemplo, tem uma roda de amigos e tá todo mundo falando sobre nutrição. Cara, se eu puder, eu sumo na hora e eu não falo, eu não quero saber. Simplesmente pelo fato de que eu não gosto de entrar em discussão, principalmente quando a pessoa não tem a capacidade intelectual e o conhecimento para estar falando. A maioria das pessoas falam besteira sobre alimentação. E eu, Camila, não tenho paciência, não tenho. Eu sei o que é certo, sei o que é errado, tá ótimo, uso isso no meu dia a dia, mas eu não teria paciência porque eu acho que o poder de convencimento que uma pessoa tem precisa ser muito grande. É a paciência, poder de convencimento. E eu até tenho essas coisas, mas eu não quero que isso seja parte do meu dia a dia, sabe? Então, já que eu pude escolher, eu escolhi. E eu escolhi não ser nutricionista clínica. A próxima pergunta é um dos motivos que eu odeio, né? E não conseguiria ser nutricionista clínica. Que é: qual sua opinião sobre dieta da selva? Sinceramente, eu acho uma perda de tempo. Primeiro, eu acho uma perda de tempo porque as pessoas que divulgam ela não entendem nada sobre nutrição. E se você vê um nutricionista dizendo que a sua dieta não pode ser composta de arroz e de feijão, que são ração do governo, ou que você não pode comer cuscuz porque coisas de milho e de soja te deixam sojados e te deixam menos masculinos. Baboseira, sinceramente. Essas pessoas normalmente não têm conhecimento pra estar falando sobre isso. A pirâmide alimentar dos Estados Unidos agora, né, que saiu esse ano, também não tem nenhum embasamento, assim, tipo... Eles, na verdade, pegaram a pirâmide, eles não pegaram as recomendações nutricionais, eles pegaram a pirâmide, viram que a base da pirâmide agora não era mais carboidrato, que agora era carne, e agora querem justificar e pautar em cima de uma ilustração que comer carne e verdura é a salvação da sua vida, que você tem que fazer que nem os antepassados faziam. Então tá bom, então não tome vacina, então não limpe com papel higiênico no meio da selva, entendeu? Se você quer fazer dieta da selva, amor, é mais fácil você ir pra selva. Vá pra selva, fique por lá mesmo, nem volte, fique sem internet, entendeu? Como você é nutricionista, você segue dieta? Não. E eu tenho um forte pensamento com relação a isso. Eu vejo a profissão de nutricionista, né, coisas relacionadas à alimentação, eu vejo como um aprendizado. Eu acho que quando você vai para um nutricionista, o correto, né, o ideal, a gente sabe que nem todo profissional é assim, infelizmente, mas felizmente muitos profissionais hoje em dia estão seguindo essa nova linha, que é a de você ensinar a pessoa a comer. E não, de jeito nenhum, de você deixar aquela pessoa atrelada pra você a vida toda. Eu, Camila, não conseguiria ficar atendendo a mesma pessoa anos e anos a fio. Primeiro porque é desumano.
você tem que ensinar a pessoa a comer. Então, eu vejo a nutrição como um meio para um fim. Eu acho que você tem, como nutricionista, né, a pessoa tem que aprender a comer e ensinar a comer. Então, não é ficar dependente de dieta tal, de... Sabe? Tipo, é cansativo. Ninguém aguenta ficar fazendo isso durante muito tempo. Quando você aprende a comer, você aprende a combinar. Aprender a comer, a combinar, fazer escolhas inteligentes. O que você pode combinar com o que é menos prejudicial, o que é mais prejudicial. E só isso. No final das contas, pra mim, nutrição é uma coisa que deveria ser acessível a todo mundo, né? Um conhecimento acessível a todo mundo. E se todo mundo fosse sábio o suficiente, pesquisaria nos lugares certos e não ficar ouvindo fulaninho que tem 20 segundos aqui de vídeo, né, às vezes na plataforma ou em outra plataforma, pra ficar falando besteira. Doutora Camis, é verdade que a alface auxilia no sono? Então, nutricionalmente, a alface realmente tem propriedades sedativas, mas você precisaria comer muita alface para que funcionasse, sei lá, como um remédio de sono. O ponto que a alface, né, vai ajudar você no sono vai ser porque ela tem fibras, e fibras vai melhorar todo o funcionamento do seu corpo. Então, sim, a alface é muito boa, porque se você for dormir pensando que você está comendo todas as quantidades de fibras que você precisa no seu dia, tenha certeza que você vai dormir muito mais tranquilo, entendeu? Porque você vai pensar assim, eu tô comendo certo, tô comendo verdura, que é muito importante, e que normalmente é o que o brasileiro menos come, que são folhas verdes, entendeu? Então, sim, você vai dormir mais tranquilo. A alface é muito boa em todos os sentidos, mas assim, que ela sozinha, isolada, né, vai te proporcionar um sono tranquilo? Não, muito bem. Você tem que ter um contexto de alimentação saudável, de atividade física. Faz o combo. Alimentação, atividade física. Você vai ter um sono, ó, supimpa. A pessoa botou algo que você odeia sobre a academia. Eu não sei se a pessoa falou academia de sentido acadêmico ou academia de musculação. Mas eu vou falar o que eu odeio em cada um. Porque aí, sana a dúvida de qualquer jeito. Sobre academia, já que a gente tá falando de nutrição, né? Essa pergunta vai ser pra dividir o espaço de falar de nutrição e o espaço de falar de coisas acadêmicas. Uma coisa que eu odeio sobre academia mesmo, assim, tipo, de musculação, não seria que eu odeio, mas que eu desgosto. Daqueles caras que ficam, tipo, por exemplo, essa semana eu tava usando a Rodana. Eu não vou saber nomes técnicos, né, porque eu não tenho obrigação de saber, não é minha profissão, mas eu estava usando a Rodana pra fazer tríceps. E aí, o rapaz viu, a Rodana, o lugar que fica, né, tem dois lados. Tem assim, às vezes as pessoas precisam usar os dois lados pra fazer aquele exercício que faz assim, que eu também não sei o nome. Mas a pessoa, no caso, né, em questão, o bombadão da academia, ia usar só um lado. Ele viu que eu tava usando o outro. Eu só saí pra encher minha garrafa de água e pra tomar um golinho de água, entendeu? Detalhe, o bebedouro era muito perto, então não foi o caso de, tipo, eu sair pra um lugar distante, demorar e ter achado ruim. E eu tava lá, tipo, tinha colocado, né, tem um ganchinho, já tinha colocado a cordinha que eu tava usando e tal. E aí o cara simplesmente tava tirando pra colocar o dele, sendo que a outra tava vaga, que ele poderia usar a outra, não ia impedir em nada. Aí eu tive, né, que perguntar. Eu falei, vem cá, você vai usar as duas? Aí ele falou, não, eu só vou usar uma. Eu falei, então por que você não usa a outra que tá vaga, meu amor? Porque, né, está vaga, logo, é mais fácil de você usar. Então, uma coisa que eu odeio em academia é isso. Academia cheia. E quando tem esses caras, porque primeiro, eu odeio quando fica querendo corrigir o exercício, sendo que eu sei que tá certo, e às vezes a pessoa nem é da área da saúde, nem é da educação física, nem é da fisioterapia, é só porque se acha mesmo detentor de todo conhecimento bodybuilding. Eu odeio. Principalmente quando tá cheia, então academia cheia, eu odeio. Agora, uma coisa que eu odeio sobre a academia, no sentido universidade, eu odeio que as pessoas achem que a gente é estudante, enquanto mestrando e doutorando. Eu realmente odeio esse conceito, mas eu sei que o conceito não vem da academia. O conceito, ele vem
governo, ele vem de lá, dos grandões, que não definem mestrado, doutorado como profissão, como o resto do mundo define. Então eu tenho muita raiva disso, porque isso não conta para nossa previdência. Se a gente que é mulher engravida, a gente não tem direitos, pelo contrário, a gente é rechaçada por muitos orientadores. Não estou falando por conhecimento próprio, mas eu vi pessoas próprias passando por isso. E tantas outras coisas que a gente não tem benefício. A gente não tem benefício de um CLT, sendo que a gente tem horas a cumprir como tal. Não tem aumento de salário, não tem férias remuneradas, não tem direito a férias, porque até nas férias a gente tem que trabalhar. Então, acho que isso é o ponto que mais me irrita, a gente não ser considerado profissional enquanto mestrando e doutorando. E isso, quer queira ou quer não, influencia a população brasileira de modo geral a acreditar que a gente não tem direito a nada porque a gente é só estudante, a gente só estuda. Isso me irrita muito. Eu tô com a espinha no meio da testa, parecendo que eu sou uma indiana. O que você pensa sobre orientador que quer que você ensine tudo de graça aos outros? Essa é outra coisa que me irrita na academia. Achar que o nosso conhecimento adquirido é uma coisa que deve ser passada de graça. Por quê? Nem sempre o que a gente tem de conhecimento quando a gente sai de um mestrado, de um doutorado, até de uma iniciação científica, foi passada por outra pessoa. Normalmente a gente precisa desenvolver skills nas quais a gente consiga aprender e executar coisas sozinho. E em todas as áreas, tempo, o recurso, né? Tempo é dinheiro. Em todas as áreas, isso é visto como algo remunerado. Infelizmente, na academia, não é. Isso me irrita por quê? Porque nós, enquanto mestrandos, doutorandos, né? Ou até após o doutorado, nós temos muitas prioridades a cumprir. A gente tem cronogramas, a gente tem relatórios, a gente tem dissertações, seminários de acompanhamento. A gente tem muitas coisas. E ter que parar tudo isso para ensinar alguém a fazer algo de graça, que às vezes a gente nem é recompensado com nome e artigo, é o cúmulo, é o fim da picada. Eu passei por diversas situações de ajudar pessoas, né, a aprender metodologias, a passar protocolos que eu perdi a eras construindo e perdi a eras testando para ver a viabilidade da metodologia. Tô deixando tudo bonitinho, tudo autoexplicativo. E eu tinha que entregar tudo de graça. E hoje eu me arrependo amargamente. Claro que existe, né, as diferenças, né, de tratamento. Você tem pessoas que vão ser parceiras, que vão te ensinar coisas e que em troca você vai ensinar coisas que você sabe que talvez a pessoa que te ensinou outra coisa não sabe. Então existe sim essa relação mútua, essa troca. Mas é que isso não pode ser sempre, porque tempo é dinheiro. Em qualquer área isso existe. E na área acadêmica não é diferente. O tempo da gente é medido com produtividade, um limite. Não é nem 8 e nem 80. Eu acho que existe um limite quando você precisa ensinar algo a alguém. E também existem maneiras de explicar. Você pode explicar e deixar a pessoa se virar. Eu, enquanto supervisora de aluno de iniciação científica e tudo mais, eu ensinava, mas eu queria ensinar a pessoa para ela ter autonomia. Eu explicava uma vez, colocava ela para fazer uma vez, supervisionava ela fazendo uma vez e pronto. Ela já estava apta para poder fazer aquilo ali sozinha e não ter que ficar no pé ali dia a dia, porque eu também tinha um cronograma a cumprir. Então, eu acho que não pode ser de forma exagerada, a ponto de você, às vezes, deixar de fazer as suas próprias coisas, desenvolver a sua própria pesquisa, para poder estar ensinando outra pessoa a fazer N coisas. Vai voltar para a França? Gente, querer a gente sempre quer, né? Quem teve uma experiência boa quer voltar. Claro, seja como turista, seja como trabalho, e eu não sou diferente. Vontade de voltar eu tenho. Eu estaria mentindo se eu falasse que não tem. Mas eu não vou viver a vida toda pautada em só ficar feliz e realizada profissionalmente se eu voltar. Então sim, eu tenho vontade, mas se eu vou voltar, só o futuro sabe. Deus e o futuro sabe, porque
Eu não tenho como prever isso. Mas sim, se aparecer a oportunidade, provavelmente é depender do projeto que seja para desenvolver, enfim, do que seja para trabalhar, qual seja a situação. Sim, é uma possibilidade. Conte um perrengue que você passou na França, vindo do YouTube. Primeiramente, muito obrigada por você ter ido do YouTube pro meu Instagram. Fico bem feliz, na verdade, porque é bem difícil, assim, né, migrar público. Eu fico bem feliz. Um perrengue que eu passei na França. Gente, eu passei tantos perrengues. Deixa eu pensar, porque eu quero fazer um vídeo só sobre os perrengues. Eu quero fazer um vídeo contando situações. Porque eu queria ter feito quando eu tava lá. Só que, ai, gente, é tão complicado quando tá lá, porque foi tanta coisa nova, o tempo era muito curto, aí eu só resolvi aproveitar, sabe? Não fiquei preocupada de ficar gravando vídeo, conteúdo, até porque eu nem tinha começado, né, a gravar conteúdo naquela época. Eu realmente só tinha as minhas redes sociais pessoais. Mas, eu tenho tudo guardado. Não tenho os vídeos, claro, mas tenho foto, enfim. Mas deixa eu pensar um perrengue aqui pra eu contar que não seja a base dos próximos vídeos, né? Eu vou falar um perrengue que não foi bem engraçado. Porque os engraçados eu vou deixar pra outro vídeo. Mas foi uma certa espécie de perseguição. Ai, gente, agora eu rio, mas na época me deu muita raiva. Eu estava fazendo um experimento sobre a curva de crescimento da minha bactéria, que eu levei pra França, enfim. E aí eu precisava medir a cada intervalo de tempo, né? Quem já fez OD aí, sabe? Ou DO, enfim. Eu tinha que medir a cada intervalo de tempo o crescimento da minha bactéria, pra depois poder calcular e fazer a curva do crescimento. E aí, constantemente, eu era observada por francesas que trabalhavam, né, no mesmo laboratório que eu. Nesse dia, tinha uma francesa que estava no laboratório. Eu odiava quando eu tinha francês no laboratório, porque eu sabia que eu me sentia sempre muito observada. E não é legal, sabe? É como se você tivesse voltado para um nível que você não tá, que é o de ficar sendo observada. Mas enfim, era em outro lugar, outro laboratório, eu relevava. Mas eu não gostava muito, porque eu já sabia que tinha um histórico de meio que perseguição com brasileiro, de ficar falando que tá fazendo tudo errado, enfim. E aí o que aconteceu foi que essa moça veio, eu não vou citar nomes, né? Mas essa moça veio me dar, tipo, um esporro, porque eu estava usando cubetas, tipo, cubeta que não é de quartzo, né? A cubeta que é de transparente, de plástico. E eu tava usando elas pra o espectro, que era a cubeta que o pessoal usava pro espectro. A moça veio falar que eu tava fazendo errado. E ela, você tá fazendo tudo errado. E eu, deixa eu olhar assim, eu fiz, menina, faz teu serviço. O que tu tá fazendo? Me deixa em paz. Ela, você tá fazendo tudo errado porque você tá contaminando a sua amostra. E eu, tô contaminando por quê? Aí eu só fiquei assim. Aí eu olhei pra ela, eu fiz, não entendi. Ela, essa cubeta, ela não é estéril. E ela falando em inglês. Essa cubeta não é estéril. Aí eu olhei pra ela e fiz, mas eu sei, a cubeta que todo mundo usa, eu já sei que não é estéril. Ela, mas você tá contaminando sua amostra. Aí eu só olhei pra ela e eu fiz. Tudo que eu tô fazendo tá combinado com o orientador, que era, por um acaso, o mesmo chefe dela, né? Eu falei, tá tudo combinado com ele, tipo, não tem nada de problemático aqui. Eu tô pegando uma alíquota, eu tô pegando um pouquinho do tubo original e eu tô jogando fora depois. Eu não tô usando, não tô reaproveitando, não. Até porque eu tava fazendo uma diluição, né, pra poder observar no espectro. Aí ela, não, porque não sei o que, eu já sabia que ela era uma pessoa que criava confusão. E aí foi que eu, né, fiz, conversando com alguns colegas de trabalho, né, brasileiros. Eles me falaram o seguinte, ó, se eu fosse você, eu ia falar com o chefe. Aí eu, putz, grila, vou ter que falar com o chefe, lá vai eu levar problema. Fui falar com o chefe. Eu falei, olha, estou aqui fazendo o meu trabalho, estou, sabe, fazendo tudo certinho. Eu vim pra cá, não foi pra brincadeira. Eu vim pra cá pra trabalhar. E se eu conseguir chegar aqui é porque eu sou muito competente. Aí ele, não, sim, o que foi que aconteceu? Eu contei. Aí, criei até uma piada com isso. Falei, parece até que eu tava lambendo a cubeta e a pessoa tava me recriminando porque eu tava lambendo a cubeta. Só que não era o caso, né? Eu não tava lambendo a cubeta, gente. Só pra deixar claro.
E aí ele falou, mas o que foi que aconteceu? Não sei o que. Aí eu expliquei toda a situação. Eu falei, olha, eu tô vindo te falar antes que fique de conversinha, falando coisa que não aconteceu. Eu não estava fazendo o procedimento errado, eu fiz exatamente como a gente tinha combinado. Já tinha sido acordado com você como seria o procedimento, da metodologia e tudo mais. E eu só tô vindo te falar porque eu não quero confusão. Eu gosto de paz, eu gosto de trabalhar com paz. E eu também não fico me metendo no trabalho dos outros, então não entendi porque ela fica se metendo no meu trabalho. Aí ele falou, não, ó, não se preocupa, eu acho que é diferença mesmo de pensamento e tudo mais, mas eu sei que você é uma pessoa competente, sei que você tá fazendo um ótimo trabalho e eu estou me agradando do seu trabalho, então isso que importa. Eu falei, ah, tá bom. Mas esse dia, gente, foi um perrengue, porque assim, era tipo assim, era eu contra uma francesa, entendeu? E ela poderia falar o que quisesse e ele poderia acreditar em qual das duas ele quisesse. Mas, felizmente, ele foi um chefe sensato, entendeu? E ele percebeu que poderia só ser uma rixa, porque sim, existe. Quando vai pra fora, dependendo do lugar, é uma rixa que existe entre a pessoa que é de lá, nativa, e a pessoa que tá vindo de fora, né? Aquela coisa de, você tá vindo pro meu país pra roubar meu emprego. Mas, enfim, acho completamente fútil e inútil, porque deveria se sentir honrado por a pessoa estar saindo do país dela e, enfim, deveria olhar com olhos de admiração, né? E não com rivalidade, eu ia falar, rivalidade. Mas, enfim, esse foi um dos perrengues, mas foi um perrengue mais profissional. Depois eu trago outros tipos de perrengues. Quando soube que queria fazer mestrado, doutorado, estou muito na dúvida. Eu já sabia desde que eu tinha terminado a graduação. Na verdade, antes de terminar, eu já tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa laboratorial. Eu tive a experiência, né, de iniciação científica, tive a experiência de monitoria na graduação, então realmente eu tive esse contato com a pesquisa, eu tive esse contato com a vida no laboratório e eu gostei muito, assim, eu me agradei muito. Eu já tinha essa certeza que eu queria muito. O que foi que eu fiz? Eu, como falei pra vocês, né, acho que eu já mencionei até no início desse vídeo, eu tirei um ano sabático pra poder tentar a prática clínica da minha profissão e ter certeza que era o que eu não queria. E foi realmente isso que aconteceu. Eu realmente olhei pra aquilo ali e falei, pode ser pra outras pessoas, tenho certeza que é muito pra outras pessoas e que elas vão fazer isso muito bem. Mas não é pra mim, tipo, não tenho vontade. Eu acho que um bom critério pra você saber se quer ou não, e se você ainda tá na graduação, é você tentar fazer alguma coisa de pesquisa. Porque daí você vai ter uma noção de como é que sua vida vai ser. Todos os iniciantes científicos que eu tive contato, que seguiram pra mestrado e doutorado, todos eles só seguiram se gostaram. Então, tem gente que sai, natural, tipo, você começa a fazer uma iniciação científica, você não se identifica com aquilo e você sai. Normal. Então, você vai ter uma ciência do que te aguarda no mestrado e no doutorado, que vai ser o que é numa iniciação científica, só que com muito mais responsabilidade, com muita cobrança no mestrado e no doutorado. Então, se você tiver essa oportunidade, eu te aconselho a isso. Se não, eu acho que você tem que pensar nas outras áreas que a sua profissão te guia, sabe? Se você tem área clínica ou se você tem área de ensino, de licenciatura, enfim, eu acho que você tem que pensar em todas as áreas que a sua profissão te dá direito de seguir, você seleciona a partir daí. E às vezes não é tipo assim, você faz uma lista e você diz, eu quero isso. Às vezes você vai fazer uma lista, você vai tentar isso, vai tentar aquilo outro, e você vai ver que esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Pode levar tempo? Pode. Mas é melhor que leve tempo e você escolha com qualidade do que você se apresse numa decisão e se arrependa depois. Conselho para quem... Tudo cai. Ainda bem que não caiu de tela. Conselho para quem quer iniciar o mestrado no próximo ano. Bom, então esse seu caso é diferente do caso anterior. Você já tem certeza que você quer começar o mestrado, que você quer seguir a carreira acadêmica, né? Ou pelo menos, talvez não seguir ela completa, mas você quer aí tentar de alguma forma. Eu diria para você focar no seu currículo. Ou até na escolha do orientador, começar talvez o projeto de pesquisa, escrever, enfim. Você tem que ter aí os critérios de seleção para o seu orientador, para o programa de pós-graduação que você vai querer estar inserido. Então, eu diria para você realmente focar no seu currículo e focar em saber o que você vai querer fazer.
qual é a pós-graduação que você vai querer fazer, qual vai ser o foco do mestrado que você tem em mente, se o lugar que você quer fazer condiz com o lugar que vai ter o seu orientador, se o seu orientador está disposto a novas ideias ou se ele só segue linhas de pesquisa própria, se esse orientador é aberto a novas ideias, porque se ele não for, você vai ter que se encaixar em uma das linhas de pesquisa dele, então você já vai ter aí que ter uma noção de qual que é a pesquisa que ele pode te oferecer, se é o que você quer fazer ou não. Então eu diria para você realmente focar em enriquecer seu currículo, que é para poder você não ter chance de não passar, e também para você já pensar no orientador, porque às vezes você precisa de carta de recomendação, você precisa de conhecimento prévio com outras pessoas para poder fazer aí essa seleção do processo de mestrado. Sim, eu presto consultoria nas mais diversas áreas, se você precisa na graduação, na pós-graduação, formatação de coisas, ajuda para escrever coisas, tipo projetos de pesquisa, de mestrado, doutorado, iniciação científica, correção de relatório, correção de documento mesmo, eu faço muita coisa. Então, se você tem vontade ou você conhece alguém que precisa, me indica. Pode me indicar, a pessoa pode falar comigo pela própria rede social mesmo, ou pode procurar o meu e-mail que também tá por aqui. Enfim, fica à vontade e você pode, até pelo comentário também, entrar em contato comigo, que daí a gente conversa e resolve o seu problema. E por último, eu deixei proposta essa pergunta, né? Quais os seus planos para o futuro? Ou quais os seus planos futuros? Gente, nem eu sei. É uma pergunta muito, acho que forte, assim, uma pergunta muito... Eu não sei dizer, eu acho que é uma pergunta muito inquietante, talvez. Acho um pouco inquietante, porque nem eu sei como é que eu vou falar pra vocês uma coisa que eu não sei. Eu não sei, não faço ideia. Eu tenho muitos planos, claro, nem todos eles eu falo. E também não tenho obrigação de falar. Eu acho que, pra mim, plano que dá certo é o plano que até está encaminhado, ele tá só aqui. Mas eu tenho muitos planos, eu quero fazer um pós-doc ainda. Talvez, quem sabe, ir pra fora do país de novo. Eu não sei. Fazer mais concurso. São planos, assim, que eu tenho muitos em mente. Mas no momento, plano futuro, eu não posso falar ainda não. Ainda não. Mas vocês que me acompanham por aqui vão ser os primeiros a saber. Pode crer nisso. Minha família, claro, vai ser a primeira a saber. Mas vocês também vão ser um dos primeiros a saber. Porque eu me propus a estar aqui divulgando e falando sobre tudo que acontece na minha vida, até pra ajudar pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa. Eu acho que é isso. Foram muitas perguntas, até que renderam perguntas. Eu fico morrendo de medo de abrir a caixinha e ninguém mandar nada e eu ficar tipo, ai, que legal. Não tem nenhuma pergunta pra responder, ninguém é curioso. Mas enfim, não tiveram boas perguntas. Que bom que não foram mais, né? Porque também, senão, eu não conseguiria responder tudo em um vídeo. Eu nem sei que tamanho vai ficar esse vídeo, espero que fique um tamanho bom. Mas enfim, de maneira geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem mandar também nos comentários, fiquem à vontade, que eu posso responder em outros vídeos. Eu pretendo trazer mais vídeos por aqui, assim, que é pra poder também vocês e eu termos uma certa interação aqui pelo YouTube. Que eu acho que é uma rede social que tem menos aproximação, né, no caso, porque demora mais pra editar um vídeo, pra postar, enfim. É diferente das outras redes sociais, que praticamente todo dia eu tô colocando coisa. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.